A cirurgia plástica que melhora a área dos olhos, também conhecida como pálpebras, é um procedimento simples e seu efeito pode durar até 10 anos. Quem explica melhor o assunto é o Dr. Edelcio Shimabukuro, médico cirurgião plástico, que está aqui conosco mais uma vez. Dr. Edelcio, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Viena. Hoje você nos recebe muito bem. Bem-vindo mais uma vez ao Canal 24. Eu é que agradeço o convite. Para mim é sempre motivo de muito prazer e felicidade estar aqui com vocês. É isso mesmo, e hoje o nosso assunto está muito interessante. Para começar, o que é então a blefaroplastia? A blefaroplastia é uma cirurgia plástica que trata a região das pálpebras, que são essas pelinhas que estão ao redor dos olhos. É importante lembrar que a blefaroplastia não necessariamente trata só a pele, né? Existem alterações que podem ocorrer nessa região da área dos olhos, incluindo a parte muscular, a camada gordurosa, até a parte óssea passa por uma alteração com o envelhecimento e todas essas estruturas acabam sendo envolvidas no tratamento da blefaroplastia. Sim, inclusive aquelas bolsas. Inclusive as bolsas, que eu vou ter a oportunidade de comentar daqui a pouco. Sim, então vamos aproveitar para falar para os nossos telespectadores qual então é a indicação dessa cirurgia. Vamos lá. Então, é importante dizer que a indicação da cirurgia depende do problema que está ocorrendo nessa região das pálpebras. A indicação mais frequente é aquela pessoa que procura o cirurgião plástico incomodado com a sobra de pele, o excesso de pele. Essa pele, com o tempo, é importante explicar, ela vai sofrendo um envelhecimento. Esse envelhecimento leva a um afrouxamento da pele e dá aquela impressão de que tem uma pele sobrando. Na verdade, o organismo não criou uma pele. A pele é que perdeu a elasticidade, ficou frouxa e flácida. Essa é a procura mais comum, a pessoa que está incomodada com o excesso de pele. Mas, como agora há pouco você citou também, existe também uma alteração estética provocada pelas bolsas de gordura. Importante dizer também que o organismo não cria gordura, não acumula uma gordura localizada nessa região das pálpebras. O que normalmente ocorre é que a musculatura que está ali na região orbital, ela também passa por um envelhecimento, um afrouxamento e essa gordurinha que se expande e forma aquela expressão de olho inchado, que são as chamadas bolsas, na verdade nada mais é do que aquela gordurinha que existe ao redor dos olhos, que acolchoa a bola do olho ali, que tem a função básica de proteger, né, o olho. Essa gordura ela acaba conseguindo criar um volume para frente a hora que o músculo ele dá uma afrouxada. E aí provoca aquele efeito estético de bolsa, que é aquela área mais estufada, que inclusive no período da manhã, a hora que a pessoa acorda, costuma estar mais acentuado, porque aí junta com um inchaço do rosto. Mas também existem outras indicações para blefaroplastia, por exemplo, aí não tão comuns, mas existe um problema chamado pitose palpebral, que é aquele problema muitas vezes congênito, a pessoa já nasce com esse problema de uma das pálpebras mais caídas, ou às vezes as duas pálpebras, e existe uma cirurgia plástica para corrigir essa deformidade. Então, há uma série de problemas que podem ocorrer e o nome blefaroplastia é algo meio genérico. Na verdade, várias cirurgias plásticas para vários tipos de problemas podem ser realizados. E por falar em indicação, é muito comum a pessoa chegar no consultório: você acha que eu já estou na idade de fazer uma blefaroplastia? Sim, uma dúvida muito comum. E na realidade não existe uma idade, existe aquele momento que você passa a ficar incomodado, né? Então eu respondo que a idade correta para você buscar esse tratamento é quando você se olha no espelho e começa a ficar incomodado com aquela sobra de pele, aquela flacidez ou aquela bolsa. Sim, e qual é o tipo de anestesia neste caso e a duração desse procedimento, doutor Edelcio?
A anestesia é sempre local, né? Mas é importante também lembrar que você vai ser sedado para quebrar aquele estresse, para você não ficar tendo que assistir ou visualizar a cirurgia. Então, sempre o médico anestesista faz uma sedação que relaxa o paciente e aí, já relaxado com o sedativo, a cirurgia é feita com anestesia local. Na realidade, a pessoa não consegue nem notar ou lembrar que tomou a picadinha da anestesia local graças ao efeito do sedativo. E nesse sistema de anestesia, o legal é que você consegue se submeter à cirurgia e algumas horas depois já ter alta hospitalar e já está retornando para casa. No mesmo dia? No mesmo dia. Então a pessoa faz a cirurgia, poucas horas depois já está tendo alta hospitalar e está retornando para casa. E a cirurgia é rápida, não é uma cirurgia demorada. Por exemplo, quando o problema é só aquele excesso de pele nas pálpebras superiores, é uma cirurgia que não demora 30 minutos. Quando se faz tanto as superiores quanto as inferiores, é uma cirurgia que não dura mais do que 1h30, então é um procedimento relativamente rápido. Uma preocupação também, que nós já conversamos até sobre isso em outra ocasião, é quanto à cicatriz já que é no rosto. Como que é? Toda cirurgia plástica tem esse problema, né? A pessoa vai ter que trabalhar com a ideia de que vai trocar uma flacidez, uma sobrinha de pele, uma gordurinha localizada, às vezes por uma cicatriz. E se tem um local do corpo que a gente não fica preocupado com cicatriz, é as pálpebras. Então a blefaroplastia, ela tem como grande trunfo o fato de que a cicatriz, ela sempre praticamente desaparece com alguns meses e faz com que a pessoa não consiga nem identificar onde é que foi feito o cortezinho da cirurgia. Então é uma cicatriz que fica na pálpebra superior escondidinha na dobrinha da pálpebra, então com os olhos abertos não é possível identificar ela. No início fica um risquinho vermelho, mas em poucos meses ele desaparece praticamente. Há um clareamento e já toma a tonalidade da pele. E na pálpebra inferior, vale lembrar que existem duas técnicas possíveis de fazer o cortezinho para tratar o determinado problema que ali está. Existe o cortezinho na pele, que seria para o lado de fora, rente aos cílios, que com o tempo desaparece também. E também existe uma técnica onde se faz o cortezinho pela parte interna, pela conjuntiva, e por ali a gente consegue remover as bolsinhas, por exemplo. Sim, essa é uma decisão do médico. Do médico, porque na realidade quando existe uma sobra de pele, aí não tem como tirar a pele por um corte interno. E aí eu tenho que fazer o cortezinho externamente para conseguir remover a sobra de pele ou melhorar aquele enrugamento que ali existe. Essa técnica que usa a incisão por dentro, na verdade é mais indicada quando o problema é unicamente as bolsas. A pele está firme, não tem flacidez, não tem ruga ali e aí a gente consegue só tratar as bolsas. Aí no caso, óbvio, para pessoas mais jovens, não seria uma boa técnica para pessoas que têm mais idade. Sim, você está acompanhando uma entrevista com o Dr. Edelcio Shimabukuro, médico cirurgião plástico, aqui na TV Viena. Estamos falando sobre blefaroplastia. Dr. Edelcio, para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, muito especial, fala um pouquinho para a gente sobre o pré e o pós-operatório desses pacientes que buscam esse procedimento. Muito bem. Apesar de ser uma cirurgia sempre feita com anestesia local, rápida, que trata uma área superficial, é sempre importante o paciente fazer os exames pré-operatórios para checar como é que está a coagulação sanguínea, para ver se a pessoa não tem uma anemia, como é que está os índices de açúcar no sangue. Então é de praxe prudente se fazer um preparo pré-operatório, fazendo alguns exames que vão identificar que a saúde daquela pessoa está em dia e, portanto, não haveria nenhum problema de passar por uma cirurgia. Eu acho que esse pré-operatório, muitas vezes, ele acaba sendo deixado de lado, mas ele é muito importante.
Mas é só uma anestesia local, para que eu preciso fazer esse monte de exame? E eu vejo como uma oportunidade da pessoa fazer um check-up. Sem dúvida. Porque eu pergunto, mas você tem algum exame recente que poderia servir? Ah, não, faz mais de não sei quantos anos que eu não faço uma dosagem de colesterol, uma glicemia. Então, a pessoa às vezes está ali no consultório do cirurgião plástico querendo fazer uma cirurgia plástica estética, mas está omitindo o lado principal, que é a saúde, e tem ainda a cara de pau de dizer que faz 1000 anos que não faz um check-up cardiológico, um exame laboratorial. Então é uma oportunidade. O pós-operatório, ele é importante porque não adianta nada o cirurgião plástico fazer direitinho o serviço dele e o paciente chegar em casa e fazer tudo errado, né? Então muitas vezes a gente se depara com esse problema. A gente faz e lá... vai ter consequências. Com certeza. Então, existem alguns cuidados importantes na blefaroplastia que precisam ser tomados para que, de alguma forma, não acabe se prejudicando o resultado final. Então, um cuidado primordial é, nas primeiras 48 horas, evitar ficar molhando a área operada ou tocando com a mão suja ou fazendo alguma atividade que possa levar uma contaminação ali para a região da cirurgia. Não é necessário, é bom lembrar, o uso de curativos ou de ficar com o olho ocluso. Eu não sei de onde que tiraram isso, mas algumas pessoas chegam assustadas. Mas é verdade que eu vou sair com tampão no olho, com os olhos totalmente oclusos, não vou enxergar nada? Não tem nada a ver. Então a pessoa sai do hospital enxergando tudo, não há curativos, só há cuidados de higiene para não contaminar, não infectar aquela cirurgia. Um outro cuidado que eu oriento é, por existir um corte, não é adequado a pessoa sair da cirurgia e no período da tarde ir para a academia fazer uma musculação. Então, atividades físicas que gerem esforço físico, ou mesmo pegar um peso, fazer uma força, eu peço para se evitar por 72 horas, 3 diazinhos. Então, se a pessoa fizer uma cirurgia dessa numa sexta-feira, na semana seguinte já pode fazer suas atividades praticamente normalmente. E o pós-operatório também requer um tratamento em casa, e é por conta do paciente, de fazer uma compressinha fria nos primeiros dias, porque isso atenua muito o inchaço e um probleminha que às vezes acontece chamado hematoma, né? Que é um outro terror para as pessoas. Eu vou ficar muito roxa, eu vou ficar parecendo um guaxinim, e isso é individual. Tem algumas pessoas que realmente ficam, embora isso não seja o mais comum, mas o tal do gelinho, a compressinha fria, eu costumo fornecer uma máscarazinha de gel que a pessoa coloca na geladeira e faz a compressa fria nos primeiros 3 dias, e isso atenua bastante e faz com que a aparência não fique algo assustador. Durante o dia dá para disfarçar muito bem, e além de servir como proteção contra o sol, o óculos escuro, né? Então, precisou no dia seguinte fazer um serviço bancário que tem que ser feito pessoalmente, põe um óculos escuro, põe um óculos de sol, vai até onde tem que ir, não há problema algum. O problema só é à noite, então eu brinco com as pessoas que, em relação ao pós-operatório, não vá fazer uma cirurgia dessa numa semana que você vai ser madrinha de casamento, porque você vai aparecer lá com o olho ainda talvez meio arroxeado ou inchadinho e não vai estar ainda esteticamente agradável. Mas do ponto de vista recuperação, é uma cirurgia muito simples, tirando esses detalhezinhos, não é uma cirurgia que traz muita restrição. No dia seguinte você pode dirigir, você pode fazer um servicinho leve, então não é uma cirurgia que te tira dos seus compromissos totalmente. Ao menos não nos tira do compromisso por muito tempo. Sim. Como você falou, no máximo em 3 dias, 4 dias já está ok. É isso aí. Se você tem uma sugestão de pauta para que a gente converse com o Dr. Edelcio, mande para contato@tvviena.com.br. Muito obrigada pela sua audiência. TV Viena, você está aqui.